Vamos trocar uma ideia sobre o Switch 2. Pra quem não sabe, resumidamente... Ó, quem não sabe, todo mundo sabe, né? Mas eu gosto de fazer essas introduçõezinhas assim, porque alguém talvez não saiba. E aí, esse alguém não fica perdido. Mas assim, o Switch 2 foi anunciado na Nintendo, na última de Nintendo Direct, e trazendo uma reformulação aí pela primeira vez na história, a Nintendo fez um console 2, porque a gente teve, deixa eu lembrar aqui, Nintendo, que é o Famicom, aí tem o Super Nintendo, Super Famicom, ok. Aí tivemos o Nintendo 64, depois a gente teve Nintendo GameCube, depois a gente teve Nintendo Wii, depois a gente teve o Wii U. Só que o Wii pro Wii U já gerou um problema ferrado, porque muita gente achou que na época o Wii U, ele era um acessório pro Wii. Então, tipo, você compra um Wii, aí você compra um Wii U pra ligar no seu Wii. O que ficou bem errado, porque prejudicou muito a venda do console e todo mundo continuou achando que o Wii era o console da Nintendo e tudo mais. Depois veio o Switch. E aí, o Nintendo Switch, pum, sucesso. Se não me engano, foi o maior console vendido da história, não foi? Se pá. Eu não sei. Não sei se ele bateu o Play 2, mas acho que não. Talvez o Play 2 ainda tenha batido o Nintendo Switch. Mas de qualquer jeito, ele é um sucesso total. Muita gente tem até 2 Nintendo Switch. Eu conheço gente que tem 2 Nintendo Switch, mano. Eu não tenho nenhum, mas tem gente que tem 2. De tão popular que o videogame é. Porque é isso, ele tem a versatilidade de ser um console de mesa e um console portátil. E agora a Nintendo anunciou pela primeira vez na história um console novo 2. Nintendo Switch 2. E como a gente já tá meio que acostumado com essas nomenclaturas sequenciais por conta do PlayStation, que tem o PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque o Nintendo Switch fez um sucesso monstruoso, muita gente conhece o Nintendo Switch, você vê o sucesso monstruoso do Switch sendo refletido numa continuação é extremamente positivo no fator de divulgação e marketing para a empresa. Então, isso pra mim já foi um grande acerto da Nintendo. Eu acho que ficaria muito... Caraca, de novo, se a Nintendo lançasse um Blade 7, New Blade, Nintendo Blade, um novo videogame chamado um negócio esquisito. Então esse pra mim já é o ponto positivo e já é um indício de que a Nintendo tá mudando aí a forma de pensar depois de vários e vários anos. Então, só pelo nome do console, por isso eu falei que eu tenho muita coisa pra falar sobre Nintendo Switch, porque a minha visão e meu ponto que eu quero trazer pra bater com vocês e conversar e tudo mais, é porque não é só o anúncio do Nintendo Switch que eu tô otimista. Tem muitas outras coisas envolvidas que estão me deixando extremamente otimista com o lançamento do Nintendo Switch. O nome é um. O segundo foi que vários criadores de conteúdos foram convidados para cobrir um evento lá em Nova York, onde eles foram chamados para poder testar o videogame, jogar os novos jogos e testar tudo isso. Junto com o anúncio do Switch, foi anunciado alguns jogos, os principais. Foi anunciado Donkey Kong Bonanza, foi anunciado Mario Kart World, que não é World de palavra, é World, mas eu não vou ficar enrolando a língua pra falar, então vai ser World mesmo, porque nós é Brasil. Tivemos anúncios também de que a desenvolvedora de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne tá fazendo um exclusivo, que é Dusk Blood, eu acho que é o nome, posso estar errado, porque eu não lembro de cabeça, que é da From Software. Ela tá fazendo um exclusivo pra Switch, então aí já faz mais uma troca de mentalidade da Nintendo. A Nintendo era uma empresa aonde, primeiro, não convidava o Brasil, ele não tinha muito impacto nos eventos, não tinha preocupações com outros mercados além do que eles já estavam pré-estabelecidos. Então, se a Nintendo está pré-estabelecida no Brasil, para ela, tá ok. Ela não precisa traduzir, ela não precisa trazer criador de conteúdo, ela sabe que o público dela vai comprar e ponto. Sendo que, agora com esse novo viés do Nintendo Switch, como foi um grande sucesso, a gente teve esse convite de um monte de gente brasileiro para cobrir o evento. Então, o BRK Cedu foi, o Coelho no Japão foi, o Guiós foi, o Leon foi, Ragazzo foi, Haru foi, muita gente foi e cobriu o evento em primeira mão, ao meio de muita gente de vários países. O Brasil estava ali no meio, sendo representado pelos criadores e também voltando aí com notícias de que The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom vão receber versões em português brasileiro numa atualização. Então, tudo isso em conjunto, um novo jogo da FromSoft sendo exclusivo da Switch, um novo jogo, o Switch lançando sem um jogo do Mario, apesar de que Mario World é um Mario, né? O Super Mario Kart World.
Mario Kart World. Então, tipo, é um jogo do Mario. Mas, ok, sem um jogo principal do Mario, sem um jogo principal do Zelda. Então, eles estão trazendo uma mudança de pensamento muito positiva. E que eu, particularmente, não imaginava que a Nintendo ia fazer isso. Então, isso já faz com que o evento de anúncio do Switch não seja apenas um evento de anúncio de console, que por si só já é bem grande, já é bem forte, porque a Nintendo está trazendo um novo console. E sempre que a Nintendo traz um novo console, a Nintendo é conhecida por inovação e tudo mais. Além disso, a Nintendo tá falando pro público dela o seguinte: galera, você tá ligado no pensamento que a gente tem? Então, por conta do sucesso do Switch, a gente já entendeu que a gente tem uma base instalada potencial muito alta, a gente quer trabalhar essa base e a gente vai começar a ouvir o que essa base quer. E essa base tá falando muitas coisas e a gente vai ouvir o que a galera tá pedindo, então a gente vai trazer aqui coisas que a gente normalmente não traria pra Nintendo. Então a gente tá trazendo um exclusivo da From Software, pela primeira vez no console, nós estamos trazendo localizações em outros idiomas, porque não é só no português, a gente tende a falar muito do Brasil porque a gente é brasileiro, mas isso vale para vários países. Para quem não sabe, nos últimos anos a Nintendo tem trazido localização para diversos outros países dos seus jogos, coisas que as empresas de jogos já têm fazendo e a Nintendo não fazia. Então isso mostra que a Nintendo, nessa geração, ela tá com uma mentalidade completamente diferente. Pra mim já é um ponto positivo. Eu que gosto dos jogos da Nintendo, eu que gosto dos consoles da Nintendo, eu já gostava, é aquilo. Eu já sou um potencial comprador da Nintendo, eu já sou um público da Nintendo. Agora a Nintendo, pela primeira vez, ela tá querendo renovar esse público com outros públicos. Então ela vai querer atingir outras pessoas. E aí que o Nintendo Switch 2 vai brilhar. Porque os principais problemas do Nintendo Switch, na minha visão, é a potência do console. O console, ele era muito fraco. Porque ele era um console mais antigo, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, eu acho que foi o primeiro, a ter esse conceito de portátil, onde você consiga jogar com alta qualidade. Então a tela dele é 720p, a qualidade dos jogos não são tão grandes, então tudo isso dificulta que os desenvolvedores, que as outras empresas, elas tragam conteúdos para esses consoles. Então, o ecossistema da Nintendo, por mais que tenha 1 zilhão de third party, porque o third party da Nintendo, do Switch, são fortes, mas são muito mais indies do que realmente AAA. Existem AAAs no Switch, tá? Mas, por exemplo, a gente não imagina vendo um Indiana Jones no Switch. A gente não imagina vendo um The Last of Us versão Switch. A gente não imagina, obviamente que The Last of Us é exclusivo da Sony, seu burro, mas você não imagina ver esses jogos megalomaníacos saindo pro Switch. E o Switch 2 veio numa conferência falando que, galera, a gente pode imaginar isso sim. Inclusive, nós teremos isso. E aí, durante a apresentação, eles tiveram lá várias empresas como a Ubisoft. Apesar de que a Ubisoft já tem uma parceria bem de longa data com a Nintendo, mas tem várias empresas que eu não vou saber nomear todas elas agora de cabeça, porque eu não tô com roteiro, eu tô falando isso aqui tudo de orelha. Então, várias empresas mostrando um apoio a esse novo console e falando que vão desenvolver. Então, pela primeira vez na vida, a gente tá vendo Cyberpunk pro Switch numa qualidade decente. Ah, Gustavo, mas Cyberpunk roda muito melhor do que o PlayStation. Eu sei, é óbvio que vai rodar melhor no PC, vai rodar melhor no PlayStation, vai rodar melhor no Xbox Series X. É claro que vai. A questão é, antes o Switch não rodava isso direito. Pra poder a galera conseguir rodar as coisas do Nintendo Switch, eles tinham que ligar pra Lego e pedir pro Lego desenvolver o jogo pra eles. Então, tipo, era um jogo sem shaders, sem nada. Nada. Sacou? E você vê esses jogos já entrando no Switch 2, já mostra que a Nintendo tá olhando pros desenvolvedores de jogos e falando, tô dando ferramentas pra vocês construírem o jogo, independente do visual gráfico que você tem. Então, um limitador de, eu tenho um jogo, o meu jogo, ele puxa demais do hardware, porque é a minha ideia, é meu desenvolvimento, e eu não vou conseguir adaptar isso pra esse console que tá aqui. O Overwatch sofre com isso. O Overwatch não conseguiu trazer 6v6 anteriormente, porque o Switch não comportava. O 6v6, ele ia deixar o Overwatch lento. Ele teve que fazer várias mudanças de hardware pro Switch pra poder trazer 6v6 no console. No Overwatch, por exemplo. Então, tipo, o Overwatch, que é um jogo leve, passou por essa dificuldade. Imagina jogos pesados. Imagina a versão de Hogwarts Legacy. O quanto que os desenvolvedores não tiveram que mexer nos shaders do jogo, mexer nas texturas. O tempo de desenvolvimento pra poder conseguir fazer um port pro Nintendo Switch. Entendeu? Então, isso não vai ser mais o desafio. Esse é o ponto. Porque o desafio agora
vai ser, as ferramentas estão lá para serem usadas, então o novo console da Nintendo vai ter as inteligências artificiais para poder fazer upscaling, que é o DLSS, vai ter ali também a opção de ter 4K, 60 FPS, 1080p, 120 FPS, obviamente que nem todo jogo vai ter isso, mas tem a opção, ele vai ter ferramentas para que os desenvolvedores possam desenvolver jogos assim, o que vai acabar beneficiando muito mais jogos indies. Então, jogos como Hollow Knight, Silksong, com certeza vai rodar em 4K 60 FPS, vai rodar em 120 FPS no console. Então, vai ser uma das melhores experiências para você jogar. Então, ele vai ser equiparado ao Switch, ao PlayStation, ao PC, ao Xbox. Isso não vai ser mais um limitador para certos jogos. Então, muitos jogos third parties que antigamente você jogava no Switch somente pela portabilidade, agora você pode optar em jogar no Switch pelo simples fato dele não rodar vou poder igual. ficar na live, porque estou meio corrido, mas quero dizer que estou feliz pela sua melhora. Tamo junto, Killzinho, muito obrigado, mano, tamo junto demais. Então, assim, no fim das contas, o Switch, pela primeira vez, ele vai estar em pé de igualdade. Por mais que ele esteja um degrauzinho abaixo, porque o Switch 2 com certeza vai ter um hardware mais fraco do que o PlayStation 5 Pro, vai ter um hardware mais fraco do que o Xbox Series X, mas ele tem um hardware bem próximo ali do Xbox Series S. Então, se os desenvolvedores já desenvolvem para o Series S, para desenvolver para o Switch não vai ser tão complicado. Então, isso vai conseguir trazer ali ferramentas que a Nintendo, né, vai trazer ferramentas para os desenvolvedores e vai favorecer a gente, consumidor, porque se você hoje tem um Switch, você usa o Switch provavelmente como seu segundo console. O seu primeiro console vai ser um Play 4, um Play 5, um Xbox Series, um Xbox One, um PC e tudo mais. Então, o Switch não é o seu primeiro console. Porém, agora o Switch 2 pode ser o seu primeiro console. E aí você pode continuar tendo a possibilidade de rodar os jogos third party e os jogos da Nintendo sem precisar comprar um Xbox, sem precisar comprar um PlayStation, a menos que você queira os exclusivos, obviamente, que aí é outro papo, tá? Mas isso não te limita. Então, todos os jogos third party vão funcionar normalmente, não vai impedir de ter portes pro Switch. Isso, pra mim, é uma visão. E essa mensagem foi muito bem entregue durante esse evento. Uma coisa que, no primeiro Switch, eu tinha muito receio de não ter essa aceitação quando ele foi anunciado, de ter essa aceitação da parte dos desenvolvedores, porque no fim das contas, o console não é nada sem jogo, então a gente já estava muito feliz com o Switch pelo fato de a gente conseguir jogar os jogos da Nintendo sem a necessidade de ficar preso a uma televisão. Então, você tem a portabilidade que o 3DS tinha para conseguir jogar Pokémon, para continuar jogando, para conseguir jogar Zelda, para conseguir jogar Mario e tudo mais, como sempre teve. Só que você tem a qualidade de um console de mesa para jogos da Nintendo. O Switch foi meio que essa a proposta. Então você tem a qualidade dos jogos de mesa que a Nintendo tem nos jogos de mesa com a versatilidade do console. Mas isso era exclusivo da Nintendo. Tem jogos third party, mas não era o foco. Nunca foi o foco. O foco é em jogo indie e jogo da Nintendo. Agora não. E eu tô extremamente otimista por isso. Extremamente. Porque agora eu posso pensar em jogar... Em vez de comprar um Steam Deck para rodar uns jogos que eu gosto de jogar, eu posso pensar em comprar um Switch. Entendeu? Porque talvez receba uma versão de Switch os jogos que eu quero. Obviamente que o PC vai ter muito mais. Mas vocês entendem o ponto que eu quero levantar. Aí, a gente tem vários tópicos para falar sobre o Nintendo Switch. Vamos falar um pouquinho do elefante na sala, que são os preços. Eu não sei como é que vai funcionar o sistema de localização dos preços aqui pro Brasil. Porém, se você não tá ligado, eu vou fazer só eu não sou a melhor pessoa para explicar isso para você, então eu vou só fazer um panorama e vou colocar a sementinha na tua cabeça para você poder pesquisar e se informar um pouco mais disso, porque eu acredito que numa pesquisa você vai conseguir obter muito mais informação do que no meu vídeo. Mas o que você tem que pensar é, no momento tá tendo uma crise política nos Estados Unidos, envolvendo taxação, por conta do Trump, que tá taxando 1 zilhão de países aí, e tá envolvendo taxação de várias coisas. Se você comparar o preço do Switch no Japão, porque pra quem não sabe a Nintendo é japonesa, então pra vender Switch nos Estados Unidos tem que trazer do Japão? Então, tipo, existe essa taxação? Então, isso vai influenciou... um rim, um pulmão e um testículo. Isso influenciou no preço.
Se não me engano, tá $450 ou $499 com a versão com Mario World incluso. Mas acho que é $450 o console. E em comparação, acho que no lançamento do Switch, não sei se foi 299 ou se foi 350, agora não lembro. Mas tá muito mais diferente o preço e tudo mais. Sendo que no Japão, se não me engano, o preço tá em $380 se você pegar o preço japonês e converter. Ou 390. Depois você pesquisa pra poder pegar os valores direitinhos. Por isso que eu falei, vou colocar sementinha na cabeça de vocês pra vocês poderem fazer aí os cálculos e entender. O preço em dólar, a gente tá querendo converter o preço em dólar. E a gente não sabe se o Nintendo Switch vai ter alguma localização pra gente. Lembra que eu comecei falando que nós temos jogos em português, nós temos convidados de vários criadores de conteúdo indo pro evento para cobrir o evento e trazer as novidades. Então, a Nintendo está interessada no Brasil. Então, é possível de que o console e os jogos venham localizados pro Brasil. Não venham com o mesmo jogo, com o mesmo valor em dólar, que venha com valor de mercado. E aí, eu acho que eu vou acreditar nessa esperança, eu espero que isso aconteça, e eu espero que esse valor em dólar seja por conta dessa crise. E que se essa crise se resolver nos próximos meses, no próximo ano, ele talvez até caia de preço. Então ele comece no lançamento do Switch com $450 e depois de 2 anos ou 1 ano, o Switch tá $350. E ele vai cair de preço, entendeu? Porque o lançamento que ele foi anunciado foi no meio de uma crise política que tá rolando com taxação do Trump em vários países, incluindo os países que são fabricados o Switch. Então isso prejudica a vinda do console para os Estados Unidos. Não sabemos como que isso vai se influenciar no Brasil ainda. Vamos esperar aí o... Eu não sei se a Nintendo anunciou o preço oficial aqui no Brasil, porque eu acho que para poder anunciar, a Anatel primeiro tem que aprovar o console e depois eles anunciam o valor no Brasil. Então vamos esperar. Sobre os jogos, esse valor dos jogos, eu não lembro quanto é que tá os jogos em ienes, mas eu acho que também na moeda japonesa tá mais barato. Homologar, muito obrigado, PR. Homologar. Então eu tenho que esperar até homologar para conseguir ter os valores, se não me engano. Se não me engano, o valor dos jogos também estão mais baratos no Japão do que nos Estados Unidos. Então eu não sei o quanto que esses valores vão refletir na vida real. Vamos esperar o quanto que vai refletir na gente. Porque a gente, primeiro que no Brasil, a gente já tem uma taxação própria. Então, honestamente falando, não importa quantos dólares o console vai custar nos Estados Unidos. Porque no fim das contas, não é uma conversão direta. Entendeu? Por isso que eu tô querendo muito esperar que a Nintendo traga essa conversão pra gente poder debater, porque tem aquele famoso multiplicar por 10, né? O console custa $300, então ele vai vir $3.000. Ele não vai vir 300 vezes 5, ele vai vir 300 vezes 10, por conta das taxações que a gente tem aqui. Então eu vou esperar, porque eu realmente não sei se vai ser baseado a taxação brasileira, eu não sei se vai ser baseado nos $450 ou se vai ser baseado no custo de produção do Switch. Porque se você parar pra pensar, suponhamos que se o Nintendo Switch tiver um custo de produção e de venda internacional de $350, que eu acho que é mais ou menos o que tá vendendo no Japão, tá? $350. Se multiplicar, fica R$3.500. Ele já tá um preço de um PlayStation 5. Aí não tá tão caro. Entendeu? Ele pode vir por 3.000 e pouco, R$4.000. Agora, se ele vier pela taxação vindo dos Estados Unidos e não do Japão, porque a Nintendo não tem uma representação oficial no Brasil, que eu acho que não vai ser o caso, porque a Nintendo já está mostrando interesse no Brasil, eu acho que a Nintendo vai vir de peso com o lançamento oficial no Switch no Brasil, a gente vai ter que fazer a conversão de outros países, então a gente vai ter que importar. Então o Switch vai ter que vir dos Estados Unidos, vai ter que vir do Japão, então o Switch japonês vai ser mais barato. O Switch americano vai ser mais caro. Então tudo isso influencia. Então o preço tá caro. Eu vejo que a Nintendo tá trazendo uma tendência de aumentar os valores dos consoles, dos jogos. Mas eu não acho que ela tá tentando colocar necessariamente uma tendência nova, como muitos canais estão falando. Eu vi vários vídeos de gente falando que a Nintendo e a Rockstar vão criar tendências. E pode ser que sim, tá? Pode ser que, ok, isso tem um fundo de verdade, não tô falando que essas pessoas que estão falando isso errado. Eu não acho que é o caso. Eu acho que só estão colocando fogo no parquinho no momento. Porque no momento que dá visualização e no momento o que dá
o engajamento é você falar do preço do Switch, que realmente tá caro. E tá caro. O ponto não é esse. O ponto, todo mundo sabe que tá caro. A questão é, a Nintendo tá cobrando mais caro nos jogos dela, mas a Nintendo tem uma política de preço completamente diferente das outras empresas. Se você conhecer a Nintendo como ela é. Então, por exemplo, se a Nintendo, ela lança o Breath of the Wild a $70, eu acho que foi o lançamento do Breath of the Wild. Ou $70. Isso não quer dizer que todos os jogos da Nintendo sejam $70. Isso não quer dizer que daqui a 3 anos o Breath of the Wild vai entrar em promoção. Porque os jogos da Nintendo, primeiro, que não entram em promoção. E segundo, que a política de preço do jogo varia de cada jogo da Nintendo. Então, tipo, um Kirby vai ter um valor diferente de um Donkey Kong, que vai ter um valor diferente de Mario, que vai ter um valor diferente de Zelda, que vai ter um valor diferente de Mario Tênis. Saca? Então, como a Nintendo tem uma política de preço completamente diferente das outras empresas, eu não sei o quanto que essa tendência de colocar o valor mais alto seja maior, sacou? Eu acho que a Rockstar, ela tem muito mais influência de colocar o GTA mais caro e a empresa seguir, e as outras empresas seguirem, porque a Rockstar, ela consegue falar muito mais com os outros jogos, porque ela tem outro público do que a Nintendo, porque o público da Nintendo é completamente diferente, foi aquilo que eu falei com vocês. Normalmente quem tem a Nintendo são pessoas que já tem outro console e tudo mais. Pode ser que a Nintendo agora esteja se posicionando pra mudar isso, a gente não sabe. Mas, foi o que eu falei com vocês no início, que talvez o Nintendo pode ter o potencial de ser o console número 1 da pessoa, mas eu acho que a política de preço da Nintendo não é tão novidade que ela tá fazendo. Tá caro, mas, tipo, a galera vai comprar. Quem quiser um Mario World, o Mario Kart World lá, quem quiser vai acabar comprando, e $10 de diferença não vai impedir o cara de comprar. Agora, se todos os jogos da Nintendo vão custar $80, eu não acho. Eu não acho. O próprio Donkey Kong Bonanza tá custando 70. Pode ser que em um outro jogo, a gente não sabe quanto que vai vir esse Kirby Air Riders. A gente não sabe quanto que ele vai vir. Ele pode vir custando $60. O Kirby Air Riders. Quanto é que vai custar o Dusk Blood? Porque é isso. Primeiro, o Mario é dela. O Dusk Blood não é dela. É exclusivo, mas não é dela. É exclusivo. É da From Software. Como é que vai ser a política de preço da From Software? Será que vai seguir o mesmo preço do Mario ou será que vai seguir um preço de $60? Entendeu? Então, tipo, varia. Eu acho que o Mario Kart 8 tá caro e eu acho que ele tá caro porque a Nintendo não quer fazer dinheiro com esse jogo. Isso que a galera não tá vendo. Gustavo, por que o Mario World tá caro se a Nintendo não quer fazer com esse jogo? Porque ela quer fazer uma venda casada. Ela não quer vender o console da Nintendo e fazer você comprar um Mario World. Ela quer fazer você comprar um Mario World, Super Mario Kart World, por $50. Em vez de você pagar 90% da galera que comprar um Mario World, vai comprar pelo upgrade do Nintendo Switch. Porque, pra quem não sabe, tem 2 versões do Switch. Uma de $450 e uma de 500. A de 500 vem com o Mario World. Sendo que se você comprar a versão de $450 mais um Mario World de 80, você vai gastar 530. Vale muito mais a pena você comprar a versão de 500, que é mais barata. Você compra o jogo por $50. Entendeu? Então eu acho que o Mario World é uma jogada de marketing pra vender console do que realmente uma tendência de mercado. É isso que a galera... Eu não vi pessoas falando sobre isso quando a galera reclamou dos preços de console. Porque o Mario World... o Super Mario Kart World tá $80, isso vai fazer com que toda a indústria fique $80. Eu não acho. Eu acho que tá $80 porque é o jogo base que eles querem vender console com esse jogo. E eles não querem vender o jogo separado. Então, se eles botam um preço mais caro, porque eles não querem que ninguém compre o jogo. Eles querem que a galera compre o console com o jogo. Entendeu? Então, é isso. Vamos esperar os próximos capítulos. Eu posso estar completamente errado no que eu tô falando. E daqui a 1, 2 anos, todos os jogos da Nintendo sejam $80. E acontece. Eu sou um cara do YouTube que tá trazendo a minha opinião. E se eu tiver errado, vai ser igual às outras 20 vezes que eu tava errado, mas também se eu tiver certo, vai ser igual às outras 20 vezes que eu tava certo. E é isso, a vida tem... É isso, eu não sou especialista em nada. O ponto todo é, eu não acho necessário o desespero ainda dos preços, porque videogame no Brasil é caro, vai ser caro o Nintendo Switch no Brasil, se ele vier oficialmente ou se ele vier importado, vai ser caro. Agora,
o que eu acredito que deva rolar, se ele não vier oficialmente, que eu acho bem difícil, porque a Nintendo já falou que vai trazer oficialmente pro Brasil. Mas se ele não viesse, eu acho que importar do Japão seria mais interessante do que importar dos Estados Unidos, pelo menos nesse momento político que a gente está vivendo. Pode ser que no futuro isso mude. Então isso varia muito no preço dos jogos. Se é uma tendência de mercado, eu acho que ainda é muito cedo para dizer, e eu acho que não vale a pena fazer um estardalhar por isso. Não é que não vale a pena não falar que tá caro, porque no fim das contas tá caro. O problema não é o fato de estar caro, porque todo mundo sabe que tá caro. E reclamar de que tá caro, tá certo. Eu acho que quanto mais a gente reclama que tá caro, mais chance da empresa baixar o preço do que a gente ficar só aceitando ela mandar o preço. Acho que reclamar não é o problema. O problema é você reclamar sem olhar para todas essas possibilidades e entender as possibilidades que você tem. Você que tá reclamando do Mario World por $80 não entendeu que você pode comprar o Mario World por 50. Porque ele vai ser o jogo de lançamento do Switch. Você compra uma versão do Switch com o Mario World mais barato. Então o jogo não vai sair a $80. Muito pelo contrário, ele vai sair mais barato do que a grande maioria dos jogos AAA. Ele vai sair $50. Entendeu? Então, tipo... E o Donkey Kong Bonanza tá 69. Esse eu acho um negócio que é mais preocupante do que o próprio Mario World, porque o Mario World, ele é System Seller. Todo System Seller vai vir com um preço caro, porque é uma condição, sacou? A Nintendo não quer vender o Mario World, ela quer vender um Nintendo Switch pra que a galera jogue o Mario World, entendeu? Então ela vai dificultar ali você comprar o jogo, naturalmente, porque ela quer que você compre o console já com o jogo inclusive. Acho que o Super Mario World também foi isso. Inclusive tem World no nome também, tem um World. Super Mario World e o Mario Kart World. Ela tá usando a mesma estratégia praticamente do que ela usou lá em 1990 e tanto, quando ela lançou o Super Nintendo. Então, assim, resumindo, jogo no Brasil continua sendo caro, jogo no Brasil vai estar caro. Eu tenho a esperança de que o Switch vai ser um pouco mais barato do que nos Estados Unidos e no Brasil, mas é só esperança. Pode ser que eu esteja errado, e se eu estiver errado eu vou ficar bem triste, mas 90% de chance de acontecer. Mas eu tô com a esperança de que ele venha com preço diferente, que ele não venha sendo taxado com os $400, mas sim com os ienes japoneses, que vai sair melhor. É isso que eu queria falar do Switch. Tô bem animado. Donkey Kong Bonanza tá maravilhoso. Eu vi gameplay, achei incrível. Aquele joguinho lá de cadeira de rodas eu achei interessante, mas particularmente eu acho que ele é muito limitador. Falando sobre... Inclusive, eu queria falar sobre isso. Foi até bom lembrar desse tópico. Falando sobre as funcionalidades do Switch, eu acho que um dos principais pontos que o Switch tem de novidade é o mouse. Ele, pra quem não sabe, no console, ele vai ter isso aqui, que é um leitor óptico. Então, dentro do controle, vai ter um leitor óptico que você pode colocar ele numa mesa e usar ele como um console nos dois controles. Isso faz com que vários jogos tragam essa funcionalidade. A Nintendo tá trazendo um jogo completamente novo, que é de basquete de cadeira de rodas, onde você fica arrastando os dois Joy-Cons como se fossem mouses para poder controlar a cadeira de rodas. E temos também o Metroid Prime lá, que tá chegando com... Eu esqueci o nome do jogo, Metroid 8, 9? Esqueci. Que tá chegando... Eu não sou grande fã de Metroid, tá, galera? Só pra deixar claro. Joguei um Metroid do Nintendinho só. Não joguei muitos Metroid na vida. E esse jogo, ele vai vir com mouse. Você pode jogar no mouse, mas vai poder jogar no controle ou no mouse. Você pode usar ele como assim, tipo, um você anda, atira, e o outro você mira e atira pelo controle. Eu acho a ideia sensacional, principalmente para portabilidade de jogos de PC como Civilization, versões com mouse, então, tipo, RTS. A maioria dos RTS vão conseguir ter voz dentro do Switch, porque não vai ter que portar o jogo por completo. Bota o mouse e GG tá funcionando. Mas é aquilo. O quanto que você vai jogar um Switch numa mesa na frente? Normalmente você vai jogar numa sala e não vai ter uma mesa. A Nintendo fez vários vídeos falando que você consegue usar o seu colo, né, a sua perna, como mouse. Mas convenhamos que isso não é confortável, né? Você usar um mouse na sua perna, dá pra usar. Eu posso usar um mouse aqui na minha perna, mas não é confortável. Confortável você ter uma mesa e apoiar. Então eu não sei o quanto que isso vai ser apelativo. Pode ser, eu posso estar errado, e pode ser que a Nintendo tenha criado uma nova tendência, que os futuros videogames tenham isso também nos controles, para vocês poderem usar como mouse, porque muitos desenvolvedores vão desenvolver levando isso em conta, mas a princípio eu não vejo muita funcionalidade disso, e tem muitas coisas que a Nintendo traz que são inovações que não tem funcionalidade. Aquela câmera lá do Nintendo Switch também é uma delas. Pra quem não sabe, o Joy-Con do Nintendo Switch tem uma coisa que parece muito um Joy-Con aqui, que é o meu apoio de celular. Isso aqui é meu apoio de celular, só que ele fecha e parece um Joy-Con. Pra quem não sabe,
no fundo do Switch tem uma câmera. E essa câmera é para você poder pegar movimentos. Então, por exemplo, você pode fazer... Eles demonstram isso fazendo pedra, papel e tesoura, né? Num joguinho lá e tal, do One Two Switch. Você pode jogar de pedra, papel e tesoura. Quantos jogos você viu usando isso? Nenhum. Só da Nintendo que usa isso, algumas funções. Então, eu acho que o mouse vai ser meio que isso. Vai ser uma função interessante. Porém, vai possibilitar portes de jogos de FPS pro Switch, pra galera que gosta de FPS. É aquilo que eu falei que a Nintendo tá trazendo ali vários jogadores de outros segmentos pra jogar Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch teve uma base monstruosa e tá querendo fazer essa galera que comprou o Switch 1, compra o Switch 2 e transforma o Switch no seu jogo principal. Quem sabe é uma versão de Call of Duty, quem sabe é uma versão de Overwatch com mouse no Switch, num lance. Seria interessante ver isso, sabe? Então, isso eu acho otimista. Mas, por padrão, assim, para desenvolvimento de jogos, eu não sei se muitos jogos vão aproveitar isso que não sejam RTS e FPS. Porque não é prático, na minha visão. Enfim. Não é que eu desgostei da função, eu achei incrível, eu achei muito boa, mas eu acho que na praticidade do dia a dia, porque console, diferente do PC, ele traz praticidade no fim das contas, você quer praticidade, tanto que o console é portátil. Imagina você na rua tentando usar a função de mouse, você não tem nem onde apoiar o teu console, quanto mais imagina você no avião, jogando Samus na sua perna, não vai ser tão útil. É mais fácil você jogar no modo console. Então esse é o ponto, porque eu acho que o conceito de mouse desconversa com o resto do conceito do console como um todo de ser versátil e funcionar em qualquer lugar. Dito isso, eu acho que o Nintendo... Eu tô super animado, eu queria muito ter dinheiro pra comprar o Nintendo Switch, mas infelizmente não vou ter. Então eu vou ficar aí uns bons anos sem o Nintendo Switch. Inclusive, eu nem tenho o Nintendo Switch 1, quanto mais o 2. Talvez seja a hora de comprar o Nintendo Switch 1, porque agora talvez o Nintendo Switch 1 barateie. Então talvez eu compre o Nintendo Switch depois do barateamento dele aqui. Se rolar, obviamente. Mas eu gostaria muito de comprar o Switch 2 e fico bem otimista. Tô doido pra poder ver aí as histórias dos jogos, porque eu gosto muito de acompanhar tanto os jogos da Nintendo e tudo. Eu não vejo até o final, porque na minha cabeça eu vou jogar eles em algum momento, mas eu vejo ali o início de gameplay, vejo um pouquinho da gameplay, porque eu gosto muito dos jogos. Então, por exemplo, Breath of the Wild não vi o jogo todo. O Tears of the Kingdom, eu não vi nada do jogo. Porque eu falei, cara, um dia eu quero jogar aquele jogo e se eu jogar, vai ser o momento certo que eu vou ter um Switch e tudo mais. Então, Mario Odyssey eu vi um pouquinho. E os jogos que foram portes do Wii, eu joguei todos, porque eu tive o Wii, pra quem não sabe. Então, Mario Galaxy eu joguei. Mario Kart 8 eu nunca joguei. Então, eu queria muito jogar o Mario Kart World. Então, eu queria muito jogar. Talvez eu me programe pra daqui a 2, 3 anos eu comprar o Switch 2 se o canal aí for bom. Se for bem. Se eu começar a ganhar um dinheirinho bom com o canal, eu compro o Switch 2. Eu queria muito ter um Switch 2. Mas, por hora, eu não vou comprar, porque ele vai vir bem caro no Brasil. E se eu fosse comprar, eu compraria o Switch 1. É isso. Eu não tô sabendo encerrar esse papo, porque eu tô meio divagando. Mas, resumindo, a história é essa. Vou trocar uma ideia agora com o chat, agora pra entender a opinião de vocês sobre o Switch 2 e a gente conversar.